Fala pessoal, aqui é o João da JVenda Drones, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para quem tem drones e câmeras também. A gente vai falar sobre os filtros ND. A primeira coisa que a gente precisa começar a conversar é que, para vocês entenderem o funcionamento do filtro ND e em que momento deve ser aplicado, a gente precisa saber um pouquinho sobre alguns itens e o que cada drone tem. Então, se você está vendo esse vídeo para poder trabalhar com essas configurações dentro de um drone da DJI, ok, vou deixar algumas informações sobre isso. Se você vai usar essas informações para um drone como o Parrot ou ANAF, você precisa ver alguns detalhes técnicos dentro dele para ver se tem alguns ajustes que eu vou falar aqui. A maioria tem tudo que precisa para poder usar os filtros ND. O que muda de drone para drone é que tem alguns drones que tem a distância focal ou o F, o parâmetro na documentação é o F. No caso do Mavic da DJI, o F dele é fixo, né? Que é a distância focal. E no caso dos Phantom e dos Mavic Pro mais novos, esse F ele é configurável, tá? O que é esse F, ou o que é essa distância focal? A distância focal diz o ângulo de visão que a cena que vai estar sendo gravada ela vai ter. Por exemplo, quanto maior for a distância focal, mais estreito vai ser o ângulo de visão e maior a ampliação. Então, quanto menor a distância focal, maior será o ângulo de visão, menor a ampliação. Então, o que ele está falando? Imagina como se a distância focal, ou esse F, fosse o tanto da lente da câmera que vai estar aberta, tá? Disponível para que a luz entre nela. Então, por exemplo, quando você está olhando para algum lugar com pouco sol ou com uma luminosidade mais baixa, a sua pupila ela dilata para deixar entrar mais luz para que o seu cérebro identifique aquela imagem com a melhor nitidez. Para a câmera a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você tem uma câmera com 18 mm, a quantidade de imagem que essa tela vai ver naquele momento, que vai chegar até o sensor, é uma quantidade muito grande. Então você tem 18 mm, 24 mm, 35, 55, isso tudo vai dependendo de cada lente que você usa. O F do Mavic é 1 para 2.3. E o F dos Phantom, ele vai de 1 para 2.8 até 11. Então eu vou mostrar para vocês um quadro com as imagens das aberturas em milímetros de uma lente da câmera. Olha aí. Então, já que a gente viu como fica essa imagem, a questão do F do diafragma, a gente precisa considerar agora a questão do shutter. O que é isso? Shutter speed. É como se fosse a portinha que vai abrir ou fechar na frente dessa lente para que aquela quantidade de luz chegue ao sensor. O shutter essa portinha, ela abre e fecha várias vezes, deixando mais ou menos luz entrar. O que acontece é que se ela abre muitas vezes, ou abre de uma maneira muito acelerada, quando, por exemplo, você deixa o drone gravando no automático, a sensação que o olho humano tem é uma sensação de como se a imagem ela estivesse parando, como se ela estivesse parando os quadros. Então essa sensação a gente precisa reduzir ela, e você reduz ela fixando ou seguindo uma regrinha geral que é assim: se você está gravando um vídeo em 1080 com 30 frames por segundo, então o seu shutter speed tem que ser 1 para 60, ou seja, o valor do shutter speed ele tem que ser o dobro
do FPS que você colocou na sua câmera. Vamos considerar o normal de uma gravação para YouTube, que eu creio que é o que a maioria deve fazer, é em torno de 24 a 30 frames por segundo. Se você vai fazer uma gravação entre 24 e 30 frames por segundo, quando você especificar lá dentro do shutter speed a velocidade com que essa portinha abre e fecha para poder gravar a imagem, a gente vai especificar ela de 24, pode ser 48 ou pode ser 60, não tem problema. De 30, pode ser 60, não tem problema. Pode subir um pouquinho mais do que isso? Pode, não tem problema também. Mas onde é que o filtro entra nessa história? O fato é que quando você fixa o valor do shutter, a imagem pode ficar clara demais. Então o filtro ele serve como sendo um óculos escuro, uma proteção, escurecendo a imagem, de forma que a quantidade de luz que chega até o seu sensor é reduzida. E isso vai manter aquela qualidade de imagem onde o seu olho não tem uma distinção tão grande dos frames que estão passando. Por quê? Porque os frames estão cadenciados, ok? Vou mostrar para vocês como é o filtro ND do Mavic Pro e as definições de cada um dele, ou a descrição de cada um dele. Os que eu uso são dessa empresa, que é a PGI Tech, tá? É considerado um dos melhores hoje que tem disponíveis no mercado, e ele manda uma caixinha com 4 filtros, basicamente. Não sei se vocês vão conseguir, eu creio que sim. São 4 filtrozinhos para colocar na câmera do Mavic Pro, tá? O que muda neles é o quão escuro cada lente é. Então esse aqui, ó, é um ND 16, se vocês puderem ver aí, eu não sei se a câmera vai focar. Esse aqui é um filtrozinho ND 16. Qual é o tamanho dele? O tamanho dele é esse aqui, ó. Eu vou colocar ele em frente à câmera para vocês terem uma noção de quão escuro fica. Tá vendo? Ele escurece a câmera. Ele deixa a imagem um pouquinho mais escura. Vou pegar um outro filtro. Vocês estão vendo como a câmera ela vai ajustando a quantidade de luz? Para essa câmera aqui, inclusive, se eu conseguisse adaptar esses filtros, seria fantástico. Esse aqui é um filtro mais escuro, é um ND32. Vocês vão ver que ele vai ficar ainda mais escuro. A câmera ela vai regular pela quantidade de luz que está entrando. Esse é o ND32, tá? Vou pegar aqui um outro, um bem clarinho. Esse aqui é o ND4, tá? É o mais claro de todos, talvez o que tenha menos usabilidade, sabe? Isso aqui é para um dia que não está tão claro, não está tão escuro. Eu particularmente praticamente nem uso esse, mas olha como é que é a diferença dele. É muito, muito clarinho, tá vendo? Não dá nem quase para sentir que ele fez alguma diferença. A mesma coisa no drone, tá? Agora o que eu mais uso na maioria dos dias é sempre o ND8 ou o ND16. Esse aqui é o ND8, tá? Vou colocar ele aqui para vocês verem. Esse é o ND8. Ele é claro, mas é ajustável, tá? Você pode ajustar isso nas configurações do drone quando estiver voando. Então é isso, ele serve como um óculos escuro. Dentro do drone, na hora que você coloca isso na lente do equipamento, no caso do Mavic, né, que é o que eu tenho, você precisa tomar cuidado com o encaixe dessa lente no drone. Porque como ela não é um equipamento padrão da DJI, apesar da DJI ter, a câmera ela pode sofrer um pouco se ele ficar desencaixado, se ele ficar encaixado de maneira inadequada. Então, se possível, quando for colocar esse filtro, desligue o drone,
e coloque o filtro nele para você ter certeza que a câmera, quando ele ligar, ele vai fazer todas as checagens e ela vai ficar na posição certa. E cheque o encaixe dela também. Isso serve para qualquer drone, para qualquer câmera, tá? Quando é que você vai saber quando utilizar o filtro e qual a numeração do filtro? É experimentando. Você vai ter que colocar no seu drone e experimentar para ver qual deles se adequa melhor àquela filmagem que você vai fazer. Essa adequação depende do dia, tá? Existem outras configurações que você também precisa fazer no drone, mas o normal é dos filtros que você vai usar, ou é o ND8 ou o ND16. O ND32 é muito escuro. Existe um outro ainda que é o ND64, mas esse é para um padrão de claridade que eu, por exemplo, aqui na minha região a gente não tem. Talvez você, com neve ou num dia numa praia com areia muito branca, talvez precise usar. Mas o conjuntinho que eu aconselho é que você tenha esses 4, tá? Um ND4, ND8, ND16 e ND32. E a utilização deles é daquela forma como eu falei. Liga o drone, checa se aquele filtro que você colocou não está deixando nenhuma imagem muito branca. Por exemplo, se você vê aqui, ó, no alto, tá vendo essa parte branca aqui atrás? Isso aqui é por causa da janela, tem uma incidência de luz de uma porta, tem uma incidência de luz muito forte ali atrás e fica muito branco. Quando você usar o filtro, isso aqui tem que sumir, tá? Essa parte muito branca que a gente está vendo, está estourando a imagem, ela precisa sumir. E a imagem fica mais agradável à filmagem. E toda a configuração para o uso desse filtro tem que ser a configuração manual dentro do seu drone. Bom, é isso, pessoal. Se tiver dúvida, sugestão, manda aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar responder no menor tempo possível. Se não for inscrito no canal, por favor se inscreva, ajuda a gente. Um abraço, tchau!